Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, o ex-diretor da ABIN, ex-deputado federal Alexandre Ramagem, é detido nas ruas de Orlando, aqui na Flórida, e levado para um centro de detenção do ICE. A grande mídia brasileira entrou em êxtase. A Polícia Federal correu para soltar notas à imprensa, dando a entender que a prisão era fruto de uma grande cooperação internacional. Depois a gente viu que não era bem assim. Quase como se o FBI estivesse caçando opositores políticos do governo brasileiro. Mas a narrativa oficial não durou nem 48 horas. Na tarde de quarta-feira, ontem, dia 15 de abril, o nome do Alexandre Ramagem sumiu do sistema de detidos do ICE, ou seja, ele foi solto, liberado. E sabe por que a narrativa da grande mídia desmoronou tão rápido? Porque eles tentaram transformar uma simples questão administrativa de imigração americana em um espetáculo político do STF. Nesse vídeo, fica comigo, eu vou te explicar o que realmente aconteceu aqui em Orlando. Como especialista em imigração, eu vou te mostrar porque o caso do Ramagem não é sobre política brasileira, é sobre a implacável sistema de imigração americano agora em 2026. E mais importante, eu vou te mostrar qual é a grande lição que você, brasileiro de direita, empresário ou profissional qualificado, precisa entender urgentemente se quiser proteger o seu patrimônio e morar nos Estados Unidos com a sua família. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Lócio, eu sou especialista em imigração para os Estados Unidos, sou fundador da SLS Legal e também da Premium Global Mobility. Em algum canto aqui você vai ver um formulário para você preencher se você quiser morar aqui. Todos os dias, eu e minha equipe ajudamos brasileiros de alto nível a conquistar o Green Card e proteger o patrimônio das suas famílias e morar de forma legal nos Estados Unidos com total segurança e dentro da lei. Vamos começar separando o ruído político dos fatos jurídicos, pode ser? A narrativa de que o ICE prendeu Ramagem a mando da Polícia Federal Brasileira é, no mínimo, forçada, e ficou evidente que não era isso. O que aconteceu na Flórida tem todas as características de detenção administrativa de rotina, normal, provavelmente ele foi parado, estava sem o seu documento válido e foi levado. O visto do turista do Ramagem aparentemente venceu dia 7 de março. O passaporte diplomático dele foi cancelado pelo Congresso Brasileiro. Os Estados Unidos de 2026, com as novas diretrizes de Washington DC, do presidente Trump, se você é parado numa blitz de trânsito ou numa verificação de rotina e o sistema apita que você está fora de status ou que você não está plenamente legal, você não vai para casa, você vai para o ICE. O ICE não estava executando, que fique bem claro, uma ordem do STF. O ICE estava aplicando a lei de imigração americana. E a prova definitiva disso é que, em apenas 2 dias, 48 horas, após o advogado dele comprovarem que existe um pedido de asilo político pendente, ele foi solto. O sistema americano funciona com base na lei daqui e não com base na pressão política de Brasília. Mas aqui está a grande lição desse episódio. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Ramagem passou 2 dias em um centro de detenção, não porque é um perseguido político, mas porque estava dependendo de um visto de turista vencido e de um processo de asilo que ainda está rolando. Ele tem direito de ficar aqui e de trabalhar enquanto esse processo de asilo não é julgado. Os Estados Unidos estão enviando uma mensagem claríssima para o mundo. A tolerância para a irregularidade migratória acabou. O governo americano cortou a imigração legal em mais de 130 mil entradas por mês. Cortou a imigração legal em mais de 130 mil entradas por mês. Eles estão fechando as portas para quem tenta dar o famoso jeitinho ou ficar no país contando com a sorte. E é aqui que entra a dissonância cognitiva. Enquanto a porta da frente está sendo trancada pela imigração comum, o governo americano manteve o tapete vermelho estendido para um grupo muito específico de pessoas. Aquelas pessoas que provam o seu mérito. Muitos brasileiros conservadores, empresários e profissionais liberais estão buscando nos Estados Unidos um refúgio de liberdade econômica e segurança jurídica. Mas você não pode construir o seu refúgio em um castelo fundado por areia, com visto turista ou com status pendente. A resposta da sua proteção está em 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, blindagem do seu status legal. O erro que levou o Ramagem à detenção foi a fragilidade do status. Para profissionais de alta performance como você ou como ele, você não pode depender de brecha. Você precisa de um status permanente que nenhum governo possa cancelar com uma simples canetada. Segundo pilar, alavancagem de interesse nacional, o famoso EB2NW. O governo americano criou uma categoria exatamente para atrair cérebros e capital. Se você tem mestrado, doutorado, mais de 10 anos de experiência profissional, se você tem resultados profissionais comprovados na sua área, os Estados Unidos querem você. Eles dispensam até a necessidade de um empregador como acontecia antes. Presta muita atenção.
A mesma administração americana que está endurecendo as regras e fazendo detenção em massa manteve as categorias de mérito intactas. O Visa Bulletin recente, de maio de 2026, mostra que o EB2NW para brasileiros está corrente, atual, não há fila de espera para cada data de prioridade. E agora o terceiro pilar, o bypass do ajuste de status. Muitos me perguntam, Bruno, e a suspensão dos vistos do consulado brasileiro? Essa suspensão afeta apenas o processamento consular lá no Brasil, mas se você estiver morando legalmente dentro dos Estados Unidos com visto de estudante ou com visto de trabalho ou com outro status válido, você pode fazer o ajuste de status direto no USCIS. Como a EB2NW está corrente, você protocola o seu pedido de Green Card dentro dos Estados Unidos, ou seja, a porta de casa está escancarada para quem tem a estratégia correta e o perfil adequado. Afinal, o que os 2 dias de detenção do Ramagem significam para você? Eles significam que a era do amadorismo acabou. Tentar viver nos Estados Unidos na área cinzenta da lei de imigração, hoje é pedir para ter o seu patrimônio, a sua liberdade e a sua tranquilidade da sua família ameaçados por uma simples infração de trânsito. Mas para você, médico, engenheiro, empresário que construiu uma carreira sólida, isso é uma excelente notícia. A barreira de entrada subiu para quem não tem qualificação, mas o caminho está livre para quem tem mérito. O sistema americano não está quebrado. Ele está voltando a ser o que sempre deveria ter sido, exclusivo para quem agrega valor aos Estados Unidos. Eles não se importam com a perseguição política no Brasil. Eles se importam se você cumpre a lei americana. Se você passar no filtro através da EB2NW ou do EB1, a segurança jurídica absoluta é sua. A janela do Visa Bulletin está corrente, é uma oportunidade rara. E como vimos essa semana, as regras de imigração estão sendo aplicadas com tolerância zero. Se você tem mais de 5 anos de experiência profissional na sua área, não deixe seu futuro, o futuro da sua família, largado à própria sorte. Estratégia frágil. Primeiro passo não é comprar uma passagem. O primeiro passo é entender se você tem um perfil adequado para morar nos Estados Unidos de forma legal, 100% segura e blindada. Se você quer saber como fazer isso, clica no link. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o formulário da SLS Legal, preenche os seus dados para uma avaliação minha, gratuita e confidencial, e eu e a minha equipe vamos alinhar com você o seu currículo e entrar em contato para ver se você pode morar de forma legal nos Estados Unidos e qual a melhor estratégia para isso. Se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha. Se você quer saber sobre mercado imobiliário, por exemplo, é uma ótima oportunidade. Vai ser um prazer falar com você, vai ser um prazer entender o que você quer saber dos Estados Unidos. Te vejo no próximo vídeo.